Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparei uma aula que já vai sintetizar os 4 capítulos que compõem a nossa unidade 3, População. Então estudaremos a população tanto em caráter nacional como global, os aspectos de formação, crescimento, desenvolvimento, estrutura, diversidade cultural, movimentos migratórios, enfim, toda a dinâmica da ciência demográfica. Espero que vocês tenham uma boa aula. Vamos lá? Iniciando com esse tema lindo do nosso livro sobre população. O Senhor, mire, veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. João Guimarães Rosa foi um escritor modernista brasileiro, considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos. Esses são os tópicos centrais da unidade 3, que vai estudar as características e crescimento da população mundial, os fluxos migratórios e a estrutura da população, a diversidade cultural da nossa população brasileira e os aspectos demográficos brasileiros. Pessoal, nas características gerais, a população mundial consiste no número total de habitantes do planeta Terra, que atingiu em 2019 a marca de mais de 7 bilhões de habitantes, conforme dados divulgados pelo Fundo de População das Nações Unidas. Segundo estimativas da ONU, a Terra terá mais de 9 bilhões de habitantes em 2050 e chegará até 11 bilhões em 2100. A população mundial continua a crescer desde o fim da Grande Fome de 1315 a 1317 e da peste negra em 1350, lá no século XIV, Idade Média, que exterminou um terço da população europeia quando chegou a 370 milhões. A distribuição da população ela ocorre de forma desigual nos continentes. A Ásia possui mais de 4 bilhões de habitantes, a África mais de 1 bilhão, Américas 953 milhões, Europa 742 milhões e Oceania 40 milhões. Então, continente maior concentração populacional, Ásia, correspondendo a cerca de 65% da população mundial. O continente asiático ele é mais populoso porque possui 3 dos 4 países mais populosos do planeta, que são China, Índia e Indonésia. De acordo com pesquisas demográficas, neste início do século XXI, a Terra receberá mais de 80 milhões de habitantes a cada ano, sendo que a maioria viverá na Ásia, América Latina e principalmente na África, continentes que apresentam países de maior crescimento demográfico do mundo. Porque os países ricos tendem a diminuir suas médias de crescimento demográfico, porque eles têm aumentado a sua expectativa de vida por aspectos como desenvolvimento tecnológico ligado à medicina, maiores cuidados com a saúde, saneamento básico, entre outros. A humanidade é constituída por diversas etnias, modos de vida e pessoas com diferenças sociais, econômicas, culturais e psicológicas, mas todos devem ter garantidos os seus direitos humanos estabelecidos pela ONU. Dentro desse assunto, a ONU Mulheres também ressalta que a igualdade de gênero é essencial para a cultura de paz e cidadania e que mesmo que a desigualdade de gênero continue dominante em muitas culturas, perpetuando a violência ao gênero, as mulheres podem e devem defender as estruturas que as oprimem. Quando nos referimos à população de um país, podemos considerar os conceitos de populoso e povoado, que envolve a noção de população absoluta, número total de habitantes, e população relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado. Essa conta é feita da seguinte forma: eu pego a extensão territorial, divido pelo número de habitantes e eu vou ter a população relativa, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Aqui nesse mapa mundi, a gente pode observar que a cor mais clara, ela corresponde às áreas que têm menor concentração populacional.
de 0 a 1 habitante por quilômetro quadrado. E a parte mais escura corresponde às áreas com maior concentração populacional, até 5.000 habitantes por quilômetro quadrado. E todo país populoso é povoado? Não são sinônimos. A própria definição dos termos já expressa aí a diferença entre eles. Porque um país populoso é aquele onde o seu número absoluto total de habitantes é elevado. E um país povoado é aquele que tem a densidade demográfica elevada. Os países ou lugares, eles podem ser populosos e pouco povoados, populosos e povoados, ou não são populosos e são povoados. Em relação ao Brasil, ele apresenta baixa densidade demográfica em relação à sua extensão territorial. Então, ele é considerado um país populoso e pouco povoado. Dentro do Brasil, nós temos muito povoado São Paulo e menos povoado Amazonas. E há países que são populosos e povoados, como é o caso da China, e o menos populoso do mundo é o Vaticano, com uma população de 1.000 pessoas. Mônaco é o país mais povoado do mundo, com 18.865 habitantes por quilômetro quadrado, e o país menos povoado é a Mongólia, com densidade demográfica de 1 habitante por quilômetro quadrado. Aqui nós temos uma lista dos países mais populosos e mais povoados do mundo, segundo o IBGE. Está lá o Brasil na 5ª posição dos mais populosos. Bom, pessoal, mas o que conta é a análise das condições de existência da população, e não apenas a análise dos números demográficos. Daí a importância de se considerar, além das condições socioeconômicas, o acesso aos direitos humanos universais estabelecidos pela ONU. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, ou seja, eles precisam acontecer independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos, eles incluem o direito à vida, à liberdade de opinião, expressão, o direito ao trabalho, educação, entre muitos outros. Todos merecemos esses direitos sem discriminação, que é o artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988. Desde o estabelecimento das Nações Unidas em 1945, em meio ao forte lembrete sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, um de seus objetivos fundamentais tem sido promover e encorajar o respeito aos direitos humanos para todos, conforme estipulado na Carta das Nações Unidas, que tem uma preliminar, abre aspas, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direito entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Esse preâmbulo, essa preliminar de 1948, já se passaram 70 anos e foi ali nascido do desejo de impedir outro holocausto. Essa declaração continua a demonstrar o poder das ideias para mudar o mundo. Lembra que eu mencionei lá atrás sobre a igualdade de gênero? Então, o principal marco da luta dos direitos femininos no país foi conquistado com a Constituição de 1988, a Carta das Mulheres, onde cerca de 1.000 mulheres em carta escrita para a Assembleia Nacional dos Constituintes enumeraram diversos direitos a serem inseridos na Constituição como forma de garantir às mulheres a igualdade frente aos homens e melhor tratamento democrático. Apesar de tanta luta e conquistas, ainda é alarmante a resistência ao mundo patriarcal e a dificuldade do acesso de mulheres em espaços ocupados em sua maioria pelos homens. Mesmo com seus direitos teoricamente garantidos perante a lei, bem como os avanços de ordem cultural e social, ainda assim as mulheres são vítimas de discriminação.
Aí, como exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha, de 2006, que apesar de ser referência global, não tem atingido com totalidade a eficácia almejada. O feminismo nada tem a ver com supremacia feminina. O verdadeiro feminismo luta por direitos e oportunidades iguais, condições iguais. De mesma forma, o machismo precisa ser desconstruído porque ainda se faz muito presente nos dias atuais. Bom, quando a gente fala em crescimento demográfico de uma determinada área, está ligado a dois fatores, que pode ser natural, também denominado crescimento vegetativo, que é a diferença entre nascimentos e óbitos, e também taxa de imigração, que é a diferença entre a entrada e a saída de pessoas da área considerada. Mas fazendo uma analogia, desde a antiguidade, o crescimento populacional ele é tema de reflexão para muitos estudiosos que se preocupam com o equilíbrio entre a organização da sociedade, a dinâmica demográfica e a exploração dos recursos naturais. Na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles advertiram que não seria possível aumentar as áreas de cultivo na mesma velocidade do crescimento populacional, o que tenderia a aumentar os níveis de pobreza e escassez de alimentos ao longo das gerações. Somente a partir do século XVIII, com o desenvolvimento do capitalismo, o crescimento populacional passou a ser estudado como um fato positivo, uma vez que quanto mais pessoas houvesse, mais consumidores também haveria. E nessa época, então, foi publicada a primeira teoria demográfica de grande repercussão pelo economista inglês Thomas Malthus. Em 1798, Malthus publicou seu ensaio sobre a população, desenvolvendo uma teoria demográfica que se apoiava em dois postulados. Primeiro, que a população tenderia a duplicar cada 25 anos, crescendo em progressão geométrica, e que o crescimento da produção de alimentos ocorreria apenas em progressão aritmética, concluindo que o ritmo de crescimento populacional seria mais acelerado que o da produção de alimentos, prevendo que as possibilidades de aumento da área cultivada estariam esgotadas e os continentes estariam ocupados pela agropecuária, enquanto a população mundial continuaria crescendo, causando aí a fome. Bom, mas Malthus, ele fazia parte da igreja anglicana, ele era pastor e na época contrário aos métodos anticoncepcionais, que propunha que as pessoas só tivessem filhos se possuíssem terras cultiváveis para poder alimentá-los. Parecia consistente, mas ele não previu a evolução demográfica no progresso tecnológico aplicado à agricultura. E conclui-se então que a fome é resultado da má distribuição de renda e não da carência na produção de alimentos. Rebatendo a teoria de Malthus, em 1945, com o término da Segunda Guerra, foi realizada a Conferência de São Francisco, lá nos Estados Unidos, na qual foi criada a ONU. E havia um consenso entre os participantes de que a paz dependia da harmonia entre os povos e a diminuição das desigualdades econômicas do planeta. Procuravam explicações dessas desigualdades nos problemas da colonização, de exploração, no colonialismo e imperialismo, passaram a propor aí algumas reformas nas relações econômicas. Nesse contexto, surgiu aí a teoria demográfica neomalthusiana, que foi uma tentativa de explicar a fome e atraso nos países com o objetivo de se esquivarem das questões socioeconômicas centrais. O lema era: o crescimento populacional é o responsável pela ocorrência da pobreza, propondo métodos anticoncepcionais, o controle de natalidade, e afirmavam que o dinheiro gasto em investimentos sociais era um desperdício e que deveria ser destinado ao setor produtivo. Bom, verifica-se que essa teoria, embora com postulados diferentes daqueles utilizados por Malthus, chega à mesma conclusão, de que o crescimento populacional é o responsável pela ocorrência da pobreza. Ainda na Conferência de São Francisco, surgiu a teoria demográfica reformista, conclusão inversa das duas teorias existentes, dizendo que a melhora das condições de vida de uma população é que levam-nas a ter menos filhos por ter mais acesso à informação e saúde.
A teoria reformista é a mais realista dentre as três, porque analisa os problemas econômicos, sociais e demográficos de forma mais sensata. Porém, houve um exemplo desastroso na China com a política do filho único, uma medida radical imposta pelo governo entre 79 e 2015 para frear o crescimento populacional absurdo no país. É possível ver duas percepções diferentes a respeito da lei chinesa. Há aqueles que concordam e veem um lado positivo e outros cujas vidas foram diretamente impactadas. Há inúmeros relatos sobre execução de bebês, tráfico de crianças, abortos forçados, operações de sequestro de agentes do Estado, pais que mandavam filhos gêmeos para outros países. Então, a política do filho único gerou muitas sequelas que marcam a vida dos chineses ainda no presente. E dentro dos índices de crescimento populacional, houve uma queda nos índices de natalidade e mortalidade, devido a fatores como maior custo para criar os filhos, acesso a métodos anticoncepcionais, trabalho feminino extradomiciliar, aborto e acesso à assistência médica, saneamento básico e programas de vacinação. Os movimentos populacionais, ou seja, os fluxos migratórios, têm caráter voluntário, forçado e controlado. Historicamente, os séculos XIV e XV foram decisivos para uma mudança no padrão migratório, que foi a época das grandes descobertas pelos países europeus. A primeira migração, então, foi forçada, o tráfico de escravos. Com a abolição da escravatura, no século XIX, iniciou-se um outro tipo de migração, também relacionado ao trabalho, só que dessa vez voluntária. Grande parte desses trabalhadores era originária de regiões menos favorecidas da Europa. Essa migração, que foi de italianos e alemães, para o Brasil foi comum nessa época, especialmente para o sul do país. Apesar do caráter contratual, as condições de trabalho eram muitas vezes semelhantes à escravidão. E quando surge a migração moderna? Surge com a Revolução Industrial. Ocorreram migrações em massa, tanto para o Novo Mundo, com destaque para os Estados Unidos, como para países europeus. Preocupou-se em regular a entrada dos imigrantes. Um dos primeiros a estabelecer critérios para a entrada em seu país foram os Estados Unidos, com o Estatuto Geral da Imigração em 1882. E também houve na Segunda Guerra Mundial um período de muitas migrações. O número de refugiados cresceu, graças a perseguições que inúmeros grupos sofreram, e alguns países como os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Argentina tomaram medidas para incentivar o fluxo migratório para seus países, absorvendo aí força de trabalho e aproveitando o boom econômico do pós-guerra. Bom, mas e hoje? Essas migrações ainda ocorrem em grande quantidade? Sim. Em 2015, o número de imigrantes internacionais chegou a 244 milhões de pessoas, dos quais 20 milhões eram refugiados. Grande parte ocorre por motivos econômicos, mas os conflitos atuais, especialmente no Oriente Médio, aumentam bastante o número de pedidos de refúgio e asilo. Bom, mas agora vamos falar do Brasil. As principais levas de imigração para o Brasil ocorreram no século XIX e XX. Portugueses, italianos, espanhóis e japoneses constituíram os principais fluxos em termos quantitativos. Mas também tivemos russos, poloneses, judeus, chineses, enfim. A entrada no país de mais de 4 milhões de estrangeiros dessas nacionalidades teve dois momentos bem diferentes. Até a primeira metade do século XIX, muitos vinham atraídos por terras oferecidas pelo governo brasileiro, somente para ocupar ali o sul do país. A partir de 1870, a coisa mudou. Nessa época, o principal produto de exportação do Brasil era o café, e sua produção baseada no uso da mão de obra escrava estava em crise. O tráfico de escravos já havia sido suspenso e a abolição total da escravatura viria em 1888. A saída encontrada pelo governo e pelos grandes fazendeiros para substituir os trabalhadores libertos foi incentivar a vinda de mão de obra de fora do país. Assim, a nova geração de imigrantes chegava não para ter sua terrinha, mas para trabalhar duro nas lavouras, principalmente em São Paulo.
Para atrair esses estrangeiros, pagavam-se as passagens de navios e eram oferecidos alojamentos temporários até o imigrante arrumar trabalho. E aí ele acabava ficando refém dessa situação. Foi um período em que houve uma que a gente fala de escravização branca. Dentro desse contexto, temos que perceber uma diferenciação aí entre imigração, entrada, emigração, saída e migração, movimento de pessoas. As migrações internas brasileiras até o final do século XX concentravam-se na região sudeste. Com a desconcentração industrial após esse período, as nossas indústrias elas estão espalhadas por todo o Brasil, nas outras regiões. No Nordeste foi aí um retorno às pessoas à sua terra de origem. E após também Centro-Oeste, Norte e Sul. Bom, e com essa questão dos fluxos migratórios, surge a questão dos refugiados e surgindo aí uma nova tendência de preconceito que é o neorracismo, xenofobia. Essa tem como princípio básico a cor da pele e a origem, ficando evidenciados os preconceitos recebidos por imigrantes originados de países subdesenvolvidos, atraídos com a esperança de encontrar uma vida melhor. Atualmente, os países que mais atraem imigrantes são Alemanha, Bélgica, Itália, França, Estados Unidos e Japão. Após os atentados de 11 de setembro, os principais grupos discriminados são judeus, árabes, muçulmanos, africanos e latinos. Passaram a enxergar o imigrante como um rival no mercado de trabalho que a cada momento, devido à modernização produtiva, tira postos de trabalho. Aí surgem problemas como a criminalidade, tráfico de drogas, prostituição, tudo provocado pelo aumento do desemprego. As evoluções tecnológicas trouxeram muita riqueza, mas em contrapartida causaram a marginalização de milhões de pessoas no mundo. A globalização, que é um instrumento do processo das evoluções tecnológicas, acelera muito a diminuição de postos de trabalho no mundo todo. E então, esses imigrantes recebem a culpa por essas e outras razões, são muito discriminados. Em todo o mundo cresce o número de pessoas que se aderem a movimentos racistas chamados de neonazistas, como os skinheads. Tais grupos espancam, queimam as casas de imigrantes pobres, atribuindo a eles aí a culpa pelos problemas existentes. Consiste no tratamento hostil direcionado a estrangeiros, geralmente por questões históricas, culturais ou religiosas. Um horror isso, né, gente? Uma pirâmide etária estrutura-se por agrupamentos em barras horizontais de grupos de idade separados por sexo. As partes mais inferiores da pirâmide representam os grupos mais jovens. As partes superiores representam a população idosa. Assim, percebemos que em 1980 éramos classificados como um país jovem e que atualmente somos caracterizados como um país adulto em fase de transição para nos tornarmos um país idoso no ano de 2050. Essa mudança no perfil populacional brasileiro deve-se à redução da natalidade, que soma com a igual redução das taxas de mortalidade. Em 1960, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher no Brasil, era de 6. Já nos dias atuais, esse número despencou para 1. Por outro lado, a expectativa de vida no Brasil saltou de 54 para 73 anos. Portanto, então, verificamos que no Brasil passamos por um processo de envelhecimento populacional, o aumento da média de idade de sua população a médio e longo prazo poderá ser bastante problemático, porque contribui para uma redução proporcional da população economicamente ativa, PA, que corresponde ao número de pessoas aptas a exercer algum trabalho. Ao mesmo tempo, os gastos sociais, sobretudo com a Previdência Social, vão se elevar e haverá aí um problema semelhante ao que é vivido em países europeus. Por isso, pessoal, a importância da reforma da Previdência Social.
A nossa diversidade social brasileira vem de índios, negros, brancos, amarelos, mestiços, uma mistura de culturas, de todas as crenças, raças, modos de vida, todo tipo de cultura, todas as classes sociais. Estão relacionadas diferenças importantes de condições de vida, oportunidade e eventuais problemas de discriminação e preconceito. Bom, pessoal, terminando aí o nosso estudo sobre demografia no Brasil, no ano de 2020 ultrapassamos os 209 milhões de habitantes, com mais idosos que crianças. Para atender a demanda por ocupação da população em idade ativa, o país terá que gerar 1 milhão de novos empregos por ano entre 2000 e 2020, totalizando aí 20 milhões de novas vagas em um período de 20 anos. Essas projeções fazem parte de um estudo promovido pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. As projeções da pesquisa levam em conta o comportamento de indicadores de mortalidade e fecundidade nos últimos anos no país, para estimar o tamanho e a distribuição etária da população no futuro. Elas são uma ferramenta importantíssima para o planejamento de políticas públicas adequadas a esses novos perfis demográficos da população. Segundo a ONU, a mudança nessas curvas elas vão se acentuar ao longo do século XXI, porque a população de 0 a 4 anos de idade ficará estável, enquanto que a população idosa aumentará consideravelmente. E de 700 milhões iremos para 2 milhões em 2075 e 2 milhões e meio em 2100 de idosos. Bom ou ruim é a maneira como a sociedade lida com isso. Não se pode ter uma visão malthusiana e colocar a população como problema. O que deve acontecer é o contrário. As políticas públicas precisam se adequar à população e não a população se adequar às políticas públicas. Lá atrás a gente conversou sobre o inglês economista Thomas Malthus, que defendia a teoria de que o crescimento da população sempre será maior do que a capacidade de produção de alimentos. Assim, a fome e a miséria só poderiam ser reduzidos com a queda de natalidade. Bom, mas hoje nós temos então um novo cenário e novos desafios para as políticas públicas. E esta mudança na relação intergeracional é inédita desde o surgimento dos Homo sapiens, pois o mundo sempre teve uma estrutura etária rejuvenescida e está em processo acelerado de envelhecimento populacional e terá uma estrutura inquestionavelmente envelhecida no final do século XXI. As transformações demográficas são significativas no mundo, especialmente no Brasil, afetando toda a sociedade. Assim, é necessário que os países se adaptem a essa nova realidade. Mas, embora o Brasil e o mundo tenham cada vez mais avós do que netos, as políticas públicas não devem focar apenas no topo da pirâmide, pois somente com a solidariedade intergeracional é possível atender às demandas das crianças, dos jovens, adultos e idosos. Apesar das gerações terem capacidades e necessidades diferentes, somente o relacionamento justo, mesmo que desigual e combinado, pode garantir o futuro de prosperidade comum para toda a população. Independentemente do posicionamento de cada indivíduo na estrutura de sexo e idade, que constitui o pilar da dinâmica social de cada nação. Então, terminamos. Se gostou, dá um joinha. Desculpa se ficou um pouco longo, mas é um conteúdo bem complexo nesses 4 capítulos. Eu espero que vocês fiquem bem. Beijo no coração e até a próxima.